Olá, seja muito bem-vindo a mais uma palestra do Pensar Contabilidade. Meu nome é Karina Costa e eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a evolução da gestão da empresa contábil. Para falar de evolução, a gente tem que voltar lá no surgimento da contabilidade. Bom, nós temos registros que a contabilidade surgiu mesmo antes da moeda. Porque as pessoas que negociavam naquela época através de escambo, por exemplo, que era a troca de mercadorias, sentiram necessidade de realizar registros que controlariam a gestão desses negócios que aconteciam na época. Em 1946, com a criação do Conselho Federal de Contabilidade e do curso de Ciências Contábeis, surge a profissão do contador. A profissão do contador, naquela época, era vista como um intermediário entre governo e empresa. Então, ele era ali responsável por intermediar as relações entre empresa e governo, com o envio de obrigações acessórias, com a apuração de impostos, com tudo que o governo exigia à época dos empresários. Era feito pelo contador. O contador ele também tinha muito a função de despachante, de arquivista. Ele manuseava diversos documentos e também era responsável pela guarda da maioria deles. Isso aconteceu até um pouco tempo atrás, quando o mundo inteiro passou por uma revolução tecnológica e diversas coisas foram substituídas por outras. Isso eu não estou falando só de contabilidade, estou falando da nossa vida em geral. Nós tivemos aí as mudanças, por exemplo, uma mudança bem básica. A fita para o CD, para o pendrive, MP3, MP4 e Spotify hoje a gente escuta. Então, as mudanças ocorreram na vida de todas as pessoas. E isso aconteceu graças à evolução da tecnologia. Tecnologia que hoje faz parte e é essencial para qualquer tipo de profissão. Não seria diferente, então, para a contabilidade, não seria diferente para os contadores. Os contadores viram, então, que a tecnologia agregaria valor ao trabalho deles, reduziria alguns gastos e custos e poderia melhorar a agilidade na entrega dos seus serviços. Com isso, o contador ele passou a ter um tempo maior para ser um contador mais analista, um contador consultor, um contador que averiguaria quais são as deficiências do negócio e como elas poderiam ser solucionadas. Então, esse conceito de contabilidade consultiva passou a existir no mundo contábil. Nós falamos de contabilidade consultiva como um conceito de um contador consultor, médico de negócios, capaz de analisar as deficiências daquele negócio através das demonstrações contábeis. Mas também temos a contabilidade consultiva como um produto que agrega valor ao seu trabalho ou que pode ser precificado e ofertado ao cliente. Eu vou explicar melhor para vocês. O que acontece? A contabilidade consultiva ela tem um conceito de que o contador, como um profissional capacitado, ele é capaz de verificar, através de um balanço e de outras demonstrações contábeis, quais são as deficiências da empresa, o que ela precisa melhorar para que o seu crescimento seja cada vez maior e que o seu sucesso seja garantido. É assim que a gente pode agregar valor ao nosso trabalho oferecido ao cliente. Porém, outros clientes poderia ser ofertado de maneira precificada. Então, eu poderia fazer com que a contabilidade consultiva virasse um produto e que esse produto fosse ofertado ao cliente com um valor maior. Se hoje eu ofereço ao cliente um departamento fiscal, contábil e pessoal, eu posso ofertar agora um produto de contabilidade consultiva, em que ele teria todas as deficiências da empresa dele, como elas poderiam ser solucionadas, que seria talvez
uma consultoria tributária, uma consultoria de gestão pessoal, uma gestão financeira melhor. Então, tudo isso poderia agregar valor ao cliente. Daí nós temos diversos produtos que podem ser ofertados. Por exemplo, eu mencionei gestão financeira. A gente está ouvindo muito falar sobre o BPO financeiro. BPO financeiro que agrega tanto valor como também pode ser ofertado como produto. Diversas empresas contábeis já estão trabalhando com o BPO financeiro como um produto a ser ofertado e vendido para diversas empresas que eles têm em carteira como clientes, ou até outras empresas que não fazem parte da carteira de clientes, mas que tenham interesse nesse tipo de serviço. Então, com a contabilidade consultiva, criou-se novos conceitos para o contador e novos produtos para o contador. Além de toda essa questão de produto que eu mencionei para vocês, o conceito de contador consultor, contador médico de negócios, traz também uma questão de melhorias que podem acontecer na gestão de um escritório contábil. Um contador consultor, à medida que ele entende o conceito de uma contabilidade consultiva, ele passa a trabalhar isso melhor dentro do escritório dele. Isso eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho na prática, como aconteceu comigo, uma experiência para que vocês tenham melhor entendimento de como essas coisas acontecem na prática, no dia a dia. Porque quando a gente fala muito de teoria, às vezes a gente fica buscando coisas fáceis, rápidas, e nem toda mudança acontece assim. As mudanças elas precisam de tempo, de planejamento e elas precisam de aceite, principalmente aceite dos nossos clientes. E é sobre isso que eu vou falar agora com vocês. O que acontece? Nos diversos escritórios contábeis que nós temos no Brasil inteiro, nós temos 3 tipos de cliente. O cliente que ele não vai entender valor em uma contabilidade consultiva, ele apenas quer a contabilidade de rotina, o que é feito para ele sempre mensalmente, pessoal fiscal e contábil. No máximo ele vai querer o balanço dele para apresentar ao banco, né, as instituições bancárias. E ele não entende muito, mas ele também não faz muita questão de entender. E ele é arredio, ele não quer mudar e tá bom do jeito que tá. Geralmente são pessoas mais velhas e também pessoas que têm empresas menores. Esse tipo de cliente dificilmente vai entender o que é uma contabilidade consultiva e dificilmente vai entender que isso agregaria valor ao negócio dele. Talvez esse cliente seja um custo muito alto você tentar ofertar esse tipo de serviço para esse cliente. Então, talvez não valha a pena. Nós temos um segundo tipo de cliente que ele é completamente o oposto. Vamos falar desse primeiro. Ele é completamente o oposto. Ele já é um cliente que ele entende muito de contabilidade, ele não é um leigo, porque ele já tem um embasamento legal sobre contabilidade e ele busca a melhoria para o negócio dele. Ele já entende a importância de demonstrações contábeis para a análise do negócio dele e esse cliente vai dar muito valor à contabilidade consultiva. Provavelmente até ele te peça antes mesmo de você ofertar. Então, esse cliente é o principal cliente em que você tem que agir, que são geralmente empresas maiores, clientes mais envolvidos no mercado. E existe um terceiro cliente que é o mediano. É um cliente que ele sabe que precisa, talvez entenda que a contabilidade consultiva possa agregar valor, mas ele não tem tanto conhecimento, ele é um pouco leigo, ele busca entender, mas ele ainda não entende muito bem. Esse é um cliente que ele precisa ser educado. E eu prezo muito pela educação do cliente no seguinte ponto.
Eu acredito que empresários eles têm que ter o mínimo conhecimento de contabilidade para que o negócio deles evolua. Então, no meu escritório, por exemplo, eu prezo muito por tentar ao máximo explicar para o cliente detalhadamente até que ele entenda de uma maneira mais simples possível, para que ele entenda o que está realmente acontecendo com a empresa, o que eu realmente estou fazendo, e isso é bom para o cliente, para que ele entenda, e para nós contadores, porque aquele cliente ele vai cobrar uma eficácia melhor do seu trabalho, porque ele vai ter um entendimento melhor, e também porque ele vai entender todas as medidas que você tomar que forem necessárias para a evolução do negócio dele. Então, isso é muito importante. Entendido esse conceito de contabilidade consultiva, vamos entender um pouquinho, eu quero contar um pouquinho para vocês da história, da minha história profissional, para que vocês entendam o que aconteceu na administração do meu escritório, que passou a ser de uma administração, de uma gestão tradicional para uma gestão consultiva. Quando a gente usa esse termo, aliás, gestão tradicional ou contador tradicional, nos remete àquele contador anterior que eu mencionei para vocês, que é um contador que ele entrega o básico da contabilidade, que seria ali o fiscal, DPI e contábil. Ele é muito responsável pela guarda de documentos desses clientes e ele ainda não está muito envolvido com tecnologia. Ele é um contador que ele ainda trabalha muito com papel, documentação. É um contador despachante mesmo, como eu falei no início. Ele ainda não entendeu a importância da tecnologia. Se você se identifica como um contador tradicional, eu já te deixo a dica de que a mudança é necessária. Ela não é rápida, não vai acontecer de hoje para amanhã, claro, mas é melhor a gente começar agora do que daqui 2 anos a gente pensar que a gente poderia ter começado há 2 anos atrás. Então vamos pensar no agora e em evoluir, tá? A evolução é necessária. A profissão do contador, ela é necessária, mas ela precisa de uma evolução, tá? Isso acontece justamente porque acontece com todas as profissões. Nossa profissão está passando por uma evolução que é necessária para um ganho melhor da contabilidade, para uma valorização melhor do profissional contábil. Nós aprendemos na contabilidade a sermos contadores consultores e acabamos nos tornando contadores despachantes. Essa é a verdade. E agora nós estamos tendo a oportunidade de efetivamente realizar o nosso trabalho, que é o trabalho de ser o analista, o médico das empresas, de identificar as deficiências e fazer com que os negócios cresçam e evoluam. Bom, a minha história, ela começa com uma demissão de um escritório contábil muito grande aqui em Brasília. Posteriormente, eu iniciei uma sociedade com uma colega de trabalho na época, que não deu certo, infelizmente. Nossa empresa se chamava Inove Assessoria Contábil, durou menos de 1 ano e a minha primeira desistência. Eu desisti de ser empresária contábil, comecei a estudar para concurso, fiquei estudando para concurso 1 mês. Fui procurada por algumas clientes minhas, que na época eram clientes nossas do escritório, mas que ficaram com essa outra colega, né, que continuou tocando o escritório da maneira dela, mas que não deu certo. E daí essas clientes me procuraram e disseram que não queria outra contadora para ser responsável pela empresa delas, que não fosse eu. Aquilo foi o sinal para mim de que eu precisava voltar ao mundo empresarial.
mas eu tinha uma cliente e o desejo de ser empresária, nada mais. Daí eu comecei a trabalhar como autônomo, fiquei prestando serviço a alguns órgãos aqui, alguns era implantação de contabilidade interna, outros lançamentos contábeis, e entrei num determinado órgão e fiquei uns 2 anos mais ou menos prestando, né, uma consultoria contábil dentro desse órgão, que começou como consultoria financeira e passou a ser contábil posteriormente. E com isso, terminado esse trabalho, eu fui prestar um serviço de freelancer num escritório chamado JF Contabilidade. O serviço tinha uma durabilidade possível de 4 meses. E eu fiquei lá 2 semanas. Na segunda semana, eu fui chamada por um dos sócios para ser sócia do escritório. Pelo seguinte fato, eu tinha conhecimento das 3 áreas e um dos sócios estava se retirando da sociedade. O sócio que ficaria na sociedade, ele tinha um entendimento muito grande do departamento contábil, mas não entendia muito dos outros, não acompanhou, né, o desenvolvimento dos outros setores. E por isso ele precisava de outra pessoa. Eu entrei na sociedade, encarei a sociedade, fiz parte do escritório, e quando eu entrei no escritório, eu me identifiquei um escritório com diversas deficiências. Primeiramente, aproveitando esse momento, eu queria até deixar registrado o quão grata eu sou pela oportunidade que o meu antigo sócio me deu, pela confiança que ele teve no meu trabalho, e por aquele momento ele ter me dado carta branca para fazer as mudanças que fossem necessárias, porque hoje o escritório não seria o que é sem essas mudanças, sem o que aconteceu, sem o que precisou acontecer. E eu sou muito grata até pela minha vida profissional hoje, como ela está, como eu evoluí como pessoa, como profissional. Isso foi muito importante para mim. O nome dele é João, era meu sócio até o ano passado. Eu sou muito grata ao João por todas as oportunidades que ele me deu. O João, ele confiou muito no meu trabalho, me deu carta branca e falou que realmente sabia que o escritório estava deficiente, que ele precisava de mudanças, que ele precisava de uma cabeça jovem, como ele falava, e ele me apoiou em tudo que eu precisei fazer no escritório. Quando eu entrei no escritório, ele estava da seguinte forma: era um escritório bem estruturado, numa localização muito boa aqui em Brasília. Tinha uma estrutura, né, como eu falei, excelente, nova. Só que nessa estrutura haviam 4 prateleiras, todas lotadas de caixas. E além disso, eu descobri um pouquinho de tempo depois que eu assumi a sociedade, que nós tínhamos uma sala ocupada com mais um monte de caixas, que um proprietário dessa sala não estava usando e liberou para a gente colocar, guardar as caixas lá. Então, imagina, já tinha 4 prateleiras dentro do escritório, aquelas prateleiras de aço, cobertas de caixa, fora documentos em arquivo, aqueles arquivos de aço também, tinham pastas de documentos de departamento pessoal, de guias pagas, aí documentos de registro também. Então era muito documento, era uma quantidade de papel assim muito grande. Esse era o primeiro ponto que eu precisava mudar, a questão do papel, do documento, do contador arquivista. Nós não éramos responsáveis pela guarda de documentos. Tinha documento que estava lá há mais de 5 anos. Tinham documentos de empresas inativas que
simplesmente abandonaram o escritório e nunca mais apareceram. Então, eram diversas situações que precisavam ser mudadas. Além disso, nós tínhamos uma equipe composta por 2 pessoas. Uma delas está comigo até hoje, era responsável pelo departamento contábil, uma pessoa que eu já conhecia, já tinha trabalhado com ela antes, foi inclusive quem me indicou para o freelancer na época, e tem um conhecimento muito grande de contabilidade, é formado em ciências contábeis, tem experiência na área, é uma pessoa super proativa, está sempre buscando se atualizar. E a segunda pessoa era uma espécie de faz-tudo. Ele era responsável pelo arquivo, por entrega de documento, por lançamento de nota fiscal, que era manual ainda. Enfim, ele fazia de um tudo. Mas ele não entendia, para você ver, ele manuseava algumas notas fiscais, mas ele não sabia diferenciar, por exemplo, uma fatura de uma nota, um boleto de uma fatura. Tinha muitas coisas que ele não sabia identificar. Isso estando trabalhando no escritório há mais de 4 anos. Era uma pessoa super proativa, super com vontade assim, de aprender, sabe? Sempre estava ali à disposição. Mas o que não houve com esse colaborador foi liderança, que era um outro ponto fraco do escritório. Não tinha liderança, não tinha um líder ali no qual eles se inspiravam, que motivavam eles, que se preocupava com a equipe, se preocupava com a evolução do escritório. Então, nós tínhamos uma equipe que só tinha contábil. O que acontecia era que o operacional era muito dividido entre os sócios. Então, o João era responsável pelo departamento contábil e o outro sócio era responsável pelo departamento fiscal e pelo departamento pessoal. Então, havia essa questão aí do operacional muito forte praticado pelos sócios, uma presença de uma equipe desestruturada e uma grande quantidade de papel desnecessário. Muitos clientes ainda levavam papel para a gente, então ainda tinha aquela questão de entrega de malote, busca de malote, sempre, que também foi uma questão que eu tentei mudar ao máximo. E aí, além disso, nós tínhamos problemas financeiros. O escritório estava completamente endividado e as despesas pessoais dos próprios sócios eram misturadas com as despesas do escritório. Para vocês terem uma ideia, os donos do escritório, né, os sócios, eles não tinham conta pessoal. Tudo era pago pela conta do escritório. Todas as despesas eram pagas ali pela conta do escritório e depois a contabilidade virava aquela coisa linda, né? Que a gente já sabe que não é nada verídico. Totalmente bagunçado. E isso é até importante para vocês entenderem quão importante é a gente avaliar como está a gestão do nosso negócio. Porque o contador, às vezes, ele esquece que ele é empresário. O contador, muitas vezes, ele não se enxerga, não se identifica como empresário e ele não consegue ajudar o cliente dele porque ele também não consegue se ajudar. Ele não consegue mudar a própria empresa. Como que ele vai ajudar um cliente a mudar? Então, talvez seja a questão da gente também verificar como que está sendo realizada a gestão do nosso negócio. Bom, então eu cheguei nesse escritório com todas essas deficiências e a primeira coisa que eu fiz foi mudar o nome. O nome era baseado em iniciais dos sócios e eu queria um nome que fosse mais visto como uma marca, porque eu já tinha a ideia de que eu não precisava somente trabalhar com contabilidade, mas que eu pudesse ter outros produtos, que eu pudesse fornecer para o meu cliente outros produtos de gestão do negócio dele.
talvez uma gestão financeira, talvez uma gestão de pessoal e por aí vai. Então, eu comecei a realizar mudanças que foram realmente necessárias, como vocês podem identificar, por todas essas deficiências que eu relatei para vocês, para que o escritório evoluísse e continuasse sendo um sucesso no mercado. Primeira mudança, as caixas. Gente, foi muito difícil. Não foi uma mudança que aconteceu da noite para o dia, tá? Nós ainda estamos em mudança, nós ainda estamos em projeto de evolução. Eu ainda não modifiquei tudo que eu quero modificar, mas a Volute hoje já mudou bastante em 3 anos que eu estou na gestão. Nós entregamos todos os documentos para os clientes. Ainda temos alguns documentos que vão ser entregues, acredito que umas 5 caixas que a gente ainda tem, que são de clientes de empresas inativas, que por serem documentos de departamento pessoal, eu não quis me desfazer desses documentos, porque alguns exigem guarda de 20 anos, 10 anos, então eu não quis me desfazer desses documentos, preferi tentar contatar alguns desses clientes. Então ficou essas caixas aí para entrega, mas eu tirei todas as prateleiras do escritório, não ficou nenhuma. Os arquivos também, todos foram embora, até mesmo o de registro, que tinha documentos de registro das empresas. Esses registros hoje, atualmente, como muitos de vocês sabem, são totalmente digitais. A Junta Comercial do Distrito Federal, e acredito que a maioria dos estados também está assim, ela é totalmente digital. Então, ela é assinada com certificado digital, ela é enviada com certificado digital e é devolvida para nós através do portal da Junta Comercial, com um arquivo totalmente digitalizado, né? Reconhecido pela Junta, com um protocolo, com um código de verificação que é totalmente digital. Então não existe a necessidade de eu ter esses arquivos em papel, até mesmo para apresentar em banco, para apresentar para emitir certificado digital. Eles não pedem mais o papel, eles só pedem um arquivo digital. Quando você vai emitir certificado digital, por exemplo, se você apresentar no seu celular o protocolo ali e o código de verificação, esse documento já é verificado pelo agente de registro ali do certificado. Então, muitas coisas foram evoluindo e a gente tem que acompanhar essa evolução. Então, para que essa quantidade de papel? Primeira coisa que a gente cortou foi isso. Além disso, eu comecei a educar os clientes para que eles enviassem os documentos de maneira digital. Então, os nossos clientes hoje eles são atendidos pelo WhatsApp, pelo e-mail, e nós temos algumas ferramentas que nos proporcionam o envio, a troca de documentos, na verdade. O envio do cliente de documentos para nós, a captura de notas fiscais, que são emitidas, que são recepcionadas pelo cliente. Tudo isso facilita o nosso trabalho, porque à medida que o cliente faz o upload de todos esses arquivos, que possivelmente ele já tenha tudo digitalizado, eu já recebo ou via software, que são esses parceiros, ou por meio de e-mail, WhatsApp, e a gente tem um servidor em nuvem, que a gente guarda todos esses documentos e contabiliza. A nossa colaboradora do contábil, inclusive, ela trabalhava com mais de uma tela. Então, em uma tela ela abria o documento, na outra tela ela escriturava. Então, isso aí também é uma questão de adaptação. Por quê? Porque eu não preciso mais imprimir os documentos. Eu vou olhar na tela e vou digitalizar e vou escriturar esses documentos. Muitos documentos, como o extrato bancário, por exemplo, também já vem em arquivo OFX,
você importa lá do banco, o cliente, no caso, te manda esse arquivo OFX e a minha colaboradora, por exemplo, já importa para o nosso sistema contábil e esse extrato já é importado por meio do OFX, não precisa do lançamento, somente da conciliação. É o que facilita e reduz o trabalho dela, porque antigamente a gente teria que lançar item por item de um extrato e tinham empresas que tinham 4 contas bancárias com extratos de 18 páginas. Então, para lançar item a item, levaria um tempo enorme, que hoje é reduzido ao mínimo possível, porque você faz a importação e o que você tem de trabalho ali é apenas analítico, né? Você vai apenas conferir, é um trabalho de conferência, se aquele lançamento está de acordo com o que foi escriturado. Bom, além dessa questão, então, da mudança e do envio dos documentos, né, que eu solicitei aos clientes, voltando um pouquinho nesse assunto, só explicando para vocês que quando eu falei lá no início sobre a questão de ter um perfil, né, de cada cliente, quando houveram essas mudanças, muitos clientes ficaram com o pé atrás. Muitos clientes não foram tão receptivos comigo, porque eu cheguei já querendo fazer mudança, eles não entendiam qual era a necessidade daquela mudança. Então eu tive que fazer, primeiro, eles confiarem no meu trabalho. Então primeiro eu tive que mostrar meu potencial como profissional, para que eles confiassem no meu trabalho. Até porque o meu sócio, meu antigo sócio, ele tinha 30 anos de profissão. Eu não tenho nem 30 anos de idade. Então, para vocês verem a diferença que os clientes tinham de lidar com um profissional que já estava há muito tempo no mercado e uma menina que tinha acabado de chegar ali sem saber nem o que ela queria da vida. Era assim que eles me viam, tá? Não era como eu me via, mas era basicamente como eles interpretavam aquele acontecimento. Então, primeiro eu tive que mostrar a minha capacidade como profissional, para que eles confiassem no meu trabalho, e assim eu fui moldando e modificando esse cliente, fazendo ele entender o que era realmente necessário para que aquilo ali fosse evoluindo. Beleza. Além disso, acontecia o seguinte, existiam muitas impressões desnecessárias. O sócio que se retirou da sociedade, ele fazia uma coisa que vocês, principalmente quem é mais novo, mais jovem, como eu, principalmente quem é mais novo, vai entender que não faz o menor sentido. Eles faziam impressões, ele imprimia o papel para escanear. Ele imprimia, sério, isso é sério, vocês não estão acreditando, mas é sério. Ele imprimia o papel e colocava no scanner para escanear. Não havia a menor necessidade de fazer isso, porque ele poderia salvar o documento em PDF, todo mundo sabe. Ele não sabia. Talvez uma falta de prática, uma falta de conhecimento, uma falta de se aprimorar ali na tecnologia que estava disponível ali para ele. Mas quando eu percebi que havia um gasto muito grande de papel, eu consegui também reduzir custo nesse sentido para o escritório. Então, por exemplo, nós gastávamos lá no escritório uma caixa de resma, aquela caixa que vem, acho que, não sei se vem 10 resmas, eu acredito, 15 resmas, eu não lembro a quantidade, mas aquela caixa de resma eram 2 por ano que eram gastas. Quando eu assumi o escritório, a gente tinha metade de uma caixa ainda sem utilizar. Quando passou 6 meses que eu estava no escritório, o fornecedor da resma me ligou, perguntando se a gente não precisava mais de resmas. Aí eu falei que não, a gente ainda tinha umas 3 resmas lá que ainda iam durar, porque a gente tinha gasto 3 na metade do ano, mais ou menos, então até o final do ano ia durar. Eu não tinha necessidade ainda de comprar
E ela falou assim, não, mas não é possível. Vocês gastam, geralmente compram com a gente 2 caixas por ano. O que está acontecendo? Vocês trocaram de fornecedor? Vocês compraram com outra pessoa? Ela ficou até pensando que a gente tinha trocado de fornecedor. Mas não, o que tinha acontecido era que a redução do gasto com papel foi visível. Nós tínhamos uma redução muito grande, porque a maioria dos documentos eram entregues para os clientes através de e-mail e o WhatsApp, muitas vezes também. Vários dos nossos clientes já adotam o WhatsApp para atender os clientes deles. Então, eles falam com a gente através do WhatsApp da empresa. Então, por exemplo, eu tenho vários clientes que eles têm o WhatsApp na empresa e o WhatsApp da empresa deles falam com o WhatsApp da minha empresa. Isso é muito interessante. A gente ter empresas se comunicando através de uma tecnologia que é rápida e eficiente. Porque o WhatsApp, você abre no computador, qualquer documento que você receber, você baixa ele no computador, salva na sua pasta, salva no seu servidor e por aí vai. Então, a adaptação da tecnologia ela é importante para qualquer negócio. E isso foi identificado até pelos nossos clientes com o passar do tempo. Então, houve essa mudança no atendimento, na entrega para o cliente. E os clientes começaram a ver valor nisso também, porque era mais rápido. Eles enviarem os documentos, era mais rápido a apuração de impostos, porque o envio era mais rápido, a cobrança dos documentos que faltavam via WhatsApp, muitos deles acharam super interessante, porque nem todo mundo tem o costume de abrir o e-mail o tempo inteiro. Então, quando eu cobro o cliente um documento, uma pendência ali pelo WhatsApp, ele fala assim, não, beleza, eu vou mandar agora, porque ele já lembrou aqui. Então, muitos elogiaram essa questão do trabalho por meio da tecnologia. Além dos nossos softwares que também deram super certo, tanto em relação à questão de gestão financeira, muitos nos ajudaram, até na maioria do próprio escritório, porque como eu falei para vocês, o escritório estava endividado, o escritório tinha uma deficiência financeira em relação à gestão, porque nós não tínhamos esse controle do que era pessoal e do que era da empresa, e essa mudança foi a mais difícil. É ela que agora, finalmente, eu estou terminando de organizar. Que, na verdade, já era para ter sido, estar mais eficaz, mas com todos esses acontecimentos desse ano, com a pandemia, com as mudanças que nós tivemos que fazer, ainda está pendente uma organização final dessa parte financeira, mas ela já está 90% certinha, funcionando. Então, a gente ainda tem aí esses 10% para corrigir. A outra mudança que foi necessária foi a questão da liderança e da equipe, que isso é essencial, tá? Qualquer empresário, qualquer empresa, ela precisa de uma equipe. Nenhum empresário, nenhum líder trabalha sozinho. O líder, ele precisa liderar pessoas. E para liderar, ele precisa delegar funções, tá? Ninguém faz nada sozinho. Isso serve tanto para a nossa vida profissional como para a nossa vida pessoal. Ninguém faz nada sozinho, ninguém se basta sozinho, porque a gente precisa sempre de alguém, a gente precisa contar com pessoas que nos auxiliem, que seja a nossa base. Então, no caso do escritório, nós temos uma equipe hoje formada por 3 departamentos. Então, nós temos o departamento contábil, o departamento fiscal, o departamento pessoal. Os clientes já estão conseguindo identificar que existe essa diferenciação de departamento, para quem que eles têm que pedir cada coisa, para onde eles têm que solicitar. Nós já individualizamos por e-mail, então cada departamento possui seu e-mail próprio para que eles recebam as suas demandas de maneira mais ágil. Nós começamos, na verdade, com um e-mail
que era para todos os departamentos, e esse ano nós mudamos para um e-mail para cada departamento. Eu fui fazendo essa mudança e adaptação aos poucos para que os clientes também fossem percebendo que essas mudanças eram necessárias e que elas também ajudariam eles na hora de identificar para onde iria. Inclusive, eu fiz essa questão quando a gente fez essa mudança, né, de um e-mail que era operacional para um e-mail que agora é pessoal, contábil e fiscal. Eu fiz inclusive um vídeo para que os clientes ficassem sabendo das mudanças que estavam acontecendo, inclusive das mudanças que a gente teve que fazer no escritório em relação à pandemia, porque foram mudanças recentes. Então, em meio a toda essa mudança que eu já estava sofrendo dentro do escritório, a gente precisou fazer mudanças emergenciais, que foi a questão do trabalho em home office. Nós continuaremos trabalhando em home office, muito embora a maioria das empresas aqui no Distrito Federal já vai começar a funcionar normalmente entre o dia 7 de julho até o dia 15 de julho. Foi autorizada previamente por decreto aqui no Distrito Federal a liberação dessas empresas, da maioria das empresas que estavam fechadas, mas nós não paramos de trabalhar, né? Sempre trabalhamos em home office e decidimos continuar assim por mais um tempo, por uma questão de custo e por uma questão também de manter aí a saúde, né, o conforto dos nossos colaboradores, e porque vem dando muito certo essa questão do home office. Nós estamos tendo reunião sempre via Skype, via Meet, via WhatsApp, isso reunião em equipe. Os clientes que nós precisamos, nós vamos até os clientes, já acontecia isso anteriormente, ou iremos atender através de um espaço em coworking. E o nosso sistema foi para a nuvem, nosso servidor está em nuvem, então tudo está envolvendo tecnologia. Então nós estamos pagando um servidor em nuvem, nós estamos pagando um extra, né, no nosso sistema para manter esse sistema em nuvem. E essas medidas foram necessárias por acontecimentos emergenciais, mas que poderiam ter acontecido futuramente também, e talvez foi só uma antecipação de fatos, que eu acredito também que muitas empresas vão adotar o home office, que é um negócio que possivelmente veio para ficar, ou pelo menos para balançar o mercado. Bom, então falando dessa questão de mudanças, né, que foram necessárias aí no escritório, além das mudanças da equipe, da liderança, essa questão de liderança eu tive que ler muito, eu li vários livros sobre liderança, tentei ao máximo entender quais eram as necessidades da minha equipe, o que eles precisavam. Então eu criei uma metodologia anual de preenchimento de questionário, ao qual eles identificam quais são as falhas deles. Eles identificam quais são as falhas da empresa, o que eles precisam melhorar e o que a empresa precisa melhorar. Depois desse questionário respondido, nós temos uma reunião individual, e então eu converso com eles sobre a nota que eles deram para cada ponto neles, e eu dou a minha nota, eu avalio como empresa, e eu identifico também as notas que eles deram para a empresa, e o que a empresa precisa modificar, e a gente vai tentando mudar isso aí também ao máximo. Buscamos também ao máximo motivar a nossa equipe. As motivações, elas não precisam ser grandiosas, às vezes coisas pequenas, reconhecimento pequeno, eles mostram valor para o nosso colaborador, e o nosso colaborador, ele é o intermediário entre a nossa empresa e o nosso cliente. Então, ele é a camisa da nossa empresa. Ele precisa vestir essa camisa. Se ele não estiver de acordo com o que está acontecendo na empresa,
se ele não se identificar com os valores da empresa, ele não vai atender bem o seu cliente. Então, a importância de sempre valorizar a questão da equipe. Então, quando a gente fala de contabilidade consultiva, quando a gente fala de um conceito de um contador consultor, além dele ter aí em mãos um novo produto para ofertar para o cliente, ele também tem um novo conceito para o seu negócio. Então, a gestão tradicional para uma gestão consultiva. Eu passei ali de uma gestão que era totalmente vaga, tinha diversas deficiências, e nós estamos nos transformando em uma contabilidade cada vez mais consultiva, porque nós estamos buscando diminuir nosso tempo de trabalho operacional para que a gente possa acrescentar maior valor para os clientes como consultoria, de uma maneira mais consultiva mesmo. Então, vai ter aqueles clientes que ele vai ter uma necessidade maior. Inclusive, eu mencionei aqui a questão de ter feito vídeos para os clientes, explicando essas questões aí da pandemia que foram acontecendo. E eu questionei aos clientes se isso era interessante, se eles achavam que era interessante a gente passar alguns vídeos, de eu realizar alguns vídeos com conceitos básicos. E muitos deles me falaram assim, eu quero muito ver, eu preciso entender também, eu preciso entender como o imposto é calculado, por que eu pago esse imposto, por que eu faço isso, por que a minha contabilidade é assim. Então, eles mesmos já estão identificando valor nesse tipo de proposta. Então, o último recado que eu quero deixar para você que está me assistindo é que a nossa profissão, a contabilidade, nossa profissão como contadores, não vai acabar. O que está acontecendo é uma evolução da nossa profissão, uma evolução que é necessária há muito tempo e que vai cada vez mais nos valorizar como profissionais. Entendam esse conceito de contabilidade consultiva, de mudanças que estão ocorrendo, como um ganho para a nossa profissão, um ganho de conceitos que nós aprendemos na faculdade e agora estamos tendo a oportunidade de realizar na prática. Esse é o meu recado para vocês. Eu espero muito ter contribuído um pouquinho com conceitos, com a minha experiência, para agregar valor ao congresso e ao conhecimento de vocês. Sei que muitas das pessoas que estão me assistindo têm uma vasta experiência e um conhecimento também muito grandioso. Eu queria também agradecer pela oportunidade de estar participando de um evento que nos proporciona tanto conhecimento e que tem uma capacidade de fazer conhecer, né, contadores de diversos estados do Brasil, em trilhas que não são somente específicas para a contabilidade, mas que tratam também de finanças pessoais, tratam também de marketing, de empreendedorismo. Então, estou muito feliz de participar do evento. Obrigada por você ter me assistido até aqui. Fico à disposição e coloco à disposição para qualquer dúvida posterior, para qualquer auxílio que eu puder ajudá-los. Estou totalmente à disposição para fazer. Pode consultar nosso site www.volute.com.br para saber um pouquinho mais da nossa história. Nossas redes sociais também, no Instagram, @_Volute. Lá tem o nosso link do WhatsApp, se vocês quiserem mandar uma mensagem também, fiquem à vontade, tá bom? Estou aberta a qualquer questionamento. Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria agradecer em especial ao professor Fernando Sampaio, que é o coordenador dessa trilha, que me deu essa oportunidade grandiosa de participar de um evento que jamais poderia acontecer, talvez de maneira tão rápida, né, e produtiva presencialmente, mas que se fez muito bem coordenada e a todos os envolvidos
na realização do projeto, muito bem feito, muito bem realizado de maneira virtual, que é um ganho muito grandioso também para a nossa profissão. Bom, muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso.